Eu vou tentar resumir pra vocês. Há bastante tempo atrás, eu acabei fazendo, né, essa evocação com um Belial para um propósito que não era pra mim, era para um cliente, né? Para o cliente conseguir conquistar ali clientes de muita bufunfa, e realmente deu certo, né? Tá vendendo ali coisas milionárias e tal. Só que nessa época, que não era pra mim, ele me perguntou se eu queria fazer um acordo pra mim. Que na época era, tipo assim, pra eu ter fama, pra eu ter bastante seguidores, essas coisas. E eu falei que não na época, mas claro que jamais desdenhando nem nada. Mas eu não me sentia preparada. Até porque eu tinha medo dessa fama vir, igual, tipo, o Vicky Vanilla ficou, sabe? Tipo assim, meio... Porque, gente, igual eu sempre falo pra vocês, quando você vai fazer um acordo, você tem que colocar todas as letras no lugar, os pingos nos is. Então, vamos supor, não ia adiantar eu falar, tá bom, quero ser famosa, rica, multimilionária, mas poderia ser através de brigas, enfim. E eu não queria isso, eu tive muito medo disso e na época eu não quis. Mas ele mesmo já me deu o acesso de que, o dia que você quiser, garota, vamos fazer o negócio acontecer. Calma que tem mais. E até pela própria presença dele, que foi muito forte, muito marcante. Aconteceram coisas dentro do ritual que eu não posso expor, né? Mas só pra falar pra vocês que é uma presença que, apesar de ser muito forte, muito marcante, fiquei a noite inteira depois lembrando, né, do ritual e tal. É uma presença que me trouxe confiança, né? Então, depois de bastante tempo, eu acabei não fazendo pacto ou ritual, eu ainda não fiz pra mim. Eu vou fazer nesse mesmo dia, 11 de junho, realmente vou fazer um pra mim, com os meus propósitos. Mas eu acessei ele em outras oportunidades, por causa de clientes, né, motivos de clientes, que eu consegui ter um relacionamento melhor com ele nesse sentido de entender o que ele podia fazer por mim. E eu quero aproveitar isso não só na minha vida, mas na vida de vocês. Bom, primeira coisa que ele é reconhecido é quebrar correntes. Essas correntes espirituais, essas correntes da própria mente, né, que hoje a gente chama de crenças limitantes, né, ficou famoso aí esse termo. Então, assim, a primeira coisa que ele vai atuar, já que ele é o senhor da terra, da liberdade, ele vai atuar nessa quebra. Então, ele vai atuar como se fosse uma reprogramação mental das pessoas, né, que recorrem a ele. Então, essa reprogramação mental vai fazer com que você tenha mais força. Através dessa força, aumenta a sua autossegurança, né? Então, aumenta o seu poder de lidar com as situações, de não ter medo das coisas, de encarar as coisas. E isso realmente reflete na sua vibração, no seu brilho próprio, em como as pessoas te enxergam, em como você mesmo passa a se enxergar. Essa pergunta aqui ela é muito boa, porque ela tem duas respostas. Neste ritual, né, que eu farei coletivo, todo mundo que participa dele, por mais que tenha essa validade de 1 ano, vocês não precisarão fazer isso, porque eu já farei uma troca com ele, em meu nome, né? Então, não é apenas o banquete, a ritualística, o que eu vou oferecer no dia pra ele, que vai ser bem grande, conforme eu prometi. Mas eu prometi, eu prometi outras coisas também pra ele, né? Então, por exemplo, o próprio valor não foi escolhido por mim, outras coisas que eu já fiz, digamos assim, uma troca, né? Então, dentro deste ritual coletivo, ninguém vai precisar cultuar. Eu farei isso por 1 ano. Agora, se você for fazer individual, sim, aí você vai precisar cultuar.